Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Daniel Reis e nós estamos no Seminário Bíblico Querix e nós estamos trabalhando o curso A Doutrina da Imposição de Mãos. E já falamos aqui sobre a imposição de mãos para consagrar ao Senhor e hoje iremos trabalhar o tema a imposição de mãos para ministrar cura. Lembrando que o nosso livro, ele é um livro didático, todos os esboços estão aqui e você também pode adquiri-lo, comprar o livro físico, né? Porque essa é a nossa ideia, irmãos. É você ter um material em mãos para que você possa ser um arauto. Um arauto é aquele que tem a mensagem do rei, o mensageiro do rei. Então, nós facilitamos a sua vida para que todas essas informações estejam aqui de forma sistemática, de uma didática simples, com notas de rodapé, e eu te aconselho a comprar aí o livro através desse QR Code que você está vendo na tela. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a fazer uma oração para darmos início a mais uma videoaula em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos meditar na Tua Palavra. Pai querido, eu te peço que nesta videoaula o Senhor nos dê a inspiração, o Senhor nos dê a graça, o Senhor nos dê o poder de Deus para que possamos meditar na Palavra do Senhor e que todo ensinamento, tudo aquilo que for evidenciado hoje aqui, que seja para a Tua glória, que seja para o Teu louvor. E eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo toda a obra do diabo, toda a oposição ao ensinamento da Palavra de Deus que caia por terra em nome de Jesus. E que a Tua Palavra, Senhor, ela vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então, nosso texto base fica aí em Mateus, capítulo... Só abrir aqui direitinho. Mateus, capítulo 10, versículos 7 e 8, diz assim: E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então, meu irmão, eu fiz questão de iniciar essa videoaula com esse texto, porque esse texto fala sobre uma grande comissão que Jesus instituiu sobre os seus discípulos. Ele deu uma ordem, ele disse, e indo pregai, dizendo, né? Existe uma pregação, existe o evangelho da salvação, o evangelho que cura, o evangelho que liberta. Ainda que você não conheça nada de todo esse material, de todo esse conteúdo, ainda que você não conheça nada de teologia, se você conhecer que Jesus cura, liberta e que salva, esse é o evangelho da salvação. Então aqui o Senhor Jesus disse, olha, ide e pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E aqui ele traz a consequência da pregação, ele traz aqui o fruto da pregação do reino dos céus, que é chegado o reino dos céus. Ele diz, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E aí ele coloca, de graça recebeste, de graça dai. Então esse é o primeiro princípio acerca da imposição de mãos para ministrar cura. É bem certo, irmãos, que nós, naquela lista de 1 Coríntios capítulo 12, quando fala dos 9 dons do Espírito, nós temos ali um dom que, na verdade, está até no plural ali, né? Um dom que é chamado de dons de curar. Existem pessoas que possuem uma capacidade sobrenatural, um dom do Espírito Santo para impor as mãos sobre as pessoas e elas ficarem curadas. Então, a imposição de mãos para ministrar cura, ela tem duas dimensões. Ela tem a dimensão daquele que recebe o dom e exerce o ministério. Eu acredito, irmãos, que esses dons de poder, como o de cura, o de operação de maravilhas, né, esse tipo de dom, eles acompanham o ministério do evangelista, ele acompanha o ministério externo da igreja, né? O apostolado, o apóstolo, aquele que vai para estabelecer e esses sinais,
eles seguem esses que vão ao campo, né? Vão às ruas, vão pregar o evangelho, e os evangelistas, os missionários, eles precisam buscar dons de poder, porque a Bíblia diz que quando Filipe ia na cidade de Samaria, por exemplo, ali diz que muitos sinais eram operados através de Filipe e todos criam no Evangelho de Jesus. Então, existe o poder, o dom de curar. Mas o que hoje eu quero colocar aqui para o nosso estudo da doutrina da imposição de mãos é que todo crente pode orar por cura. Você não precisa necessariamente ter um dom especial para ministrar cura. Você precisa ter fé. Eu preciso ter fé. Então, ainda que nunca esse dom de cura se manifestou na minha vida, nem por isso eu deixo de orar pelos enfermos. E orar pelos enfermos com a imposição de mãos. Então, vamos lá. Primeiro, quando falamos de cura, né, quando falamos de impor as mãos para ministrar cura, primeiro ponto é que deve ser ativada a fé da pessoa que está sendo ministrada. Isso é tão importante quanto a fé do próprio ministro, né, aquele que ministra. Então, ativar a fé. Por isso que sempre é importante, quando se tem uma situação de enfermidade, haver uma ministração da pregação antes. É necessário haver ali uma ativação da fé. Até mesmo, irmãos, muitos homens de Deus, mulheres de Deus que têm dons de curar, que realmente esse dom se manifesta em suas vidas, nem sempre eles operam. Às vezes um paralítico não levanta, às vezes uma pessoa não é curada. Então, esse é um primeiro princípio, poderíamos dizer assim, nessa introdução, que a cura ela vem através da fé. Então, ativar a fé, falar com a pessoa que vai receber a oração e a imposição de mãos para receber a cura, é mostrar para ela que Deus verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e que nós hoje temos essa habilitação de Deus para orar e os enfermos serem curados. Amém? Então a ativação da fé de quem recebe a ministração é tão importante quanto a fé daquele que está ministrando. Nós não podemos duvidar, nós temos que crer que Deus pode curar aquela pessoa na nossa frente, no momento que nós estamos orando e impondo as mãos. Amém? Então, vamos lá, aqui alguns pontos. Primeiro, a cura divina está em Cristo, isso é muito importante, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz assim: Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então, o Senhor Jesus, ele é a fonte da cura divina. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? E aqui nós temos essa palavra de Pedro, mas o texto mais clássico está em Isaías 53, que diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Glória a Deus. Depois, a fé para receber a cura divina. Marcos capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então aqui nós vemos aqui um ato de fé, não tão somente do enfermo, mas daqueles amigos que estavam ali acompanhando, né, levando, possibilitando, porque, irmãos, isso é ser igreja. A igreja é quando nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos compreender que o nosso ministério pessoal, ele é em prol do outro. O nosso ministério, aquilo que Deus nos dá, é para servir ao outro, servir à igreja, servir ao próximo, com aquilo que Deus tem nos dado. Isso é
a igreja. E esse texto do paralítico que desce pelo telhado é muito lindo, porque ali amigos tomam ali o leito dele. Eles foram levar aquele paralítico até Jesus, eles queriam que Jesus curasse, eles tinham fé que Jesus iria curar aquele paralítico. E ali, chegando na porta ali daquela casa onde estavam ali uma multidão na porta, eles não conseguiam transpassar aquela multidão para levar aquele enfermo. Eles pegaram ali, levaram o paralítico até um telhado, tiraram ali algumas telhas e baixaram o paralítico bem diante de Jesus. E aí esse texto, ele diz que, e Jesus, vendo a fé deles, olha que interessante, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Então, a fé, ela é condição, né, como diz, né, no juridiquês, né, até alguns teologandos também falam isso, né, é uma condição sine qua non, né, uma condição essencial, é uma condição fundamental para receber cura, é a presença da fé, amém? Então aqui Jesus disse, e Jesus vendo a fé deles. Depois, é necessário tomar posse da cura divina. Em Mateus capítulo 9, versículo 20 e 21 diz assim: e eis que uma mulher que já havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. Né? Ou naquela outra tradução que nós estamos mais acostumados: se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Então, imagina, irmãos, você conhece a história do fluxo de sangue, essa passagem bíblica tão conhecida, que nos traz tantos ensinamentos, mas aquela mulher, ela tomou posse, ela disse consigo mesma, ela disse assim: se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Você conhece a história que ela há 12 anos sofria com aquele fluxo de sangue, e que já tinha gastado tudo que tinha, todos os seus bens, tudo que ela possuía, já tinha sido desperdiçado com os médicos e nada lhe aproveitou. Mas ela tomou posse, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar das curas, dos milagres, ela ouviu falar que Jesus passaria por ali, e ela rompeu a multidão, e ela disse dentro do seu coração, ela tomou posse da sua cura, e ela disse: se eu tão somente tocar, eu serei curado. Tanto é que quando ela toca na orla do manto de Jesus, diz a palavra que dele saiu virtude. E ele ficou perguntando: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Então, aquela cura foi recebida por aquela mulher até além daquilo que Jesus estava ali com a consciência ali daquilo que estava acontecendo naquele momento. A multidão apertava Jesus, mas ela foi lá e tocou. E aquele toque saiu virtude de Jesus, a fé daquela mulher. E depois ele fala, né, a sua fé te salvou. Então a fé é a condição fundamental para falarmos de cura sagrada. Mas vamos aqui entrar agora propriamente no tema da nossa aula, que é a fé na imposição de mãos para ministrar cura. Atos espirituais, como milagres e curas, sempre precede de atos de convicção de fé. Então, existe a convicção da fé. Porque, irmãos, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a prova das coisas que não se veem. Então, é necessário que atos espirituais sejam acompanhados de convicção. Então, se eu tenho uma enfermidade no meu corpo e eu vou até um ministro, até um homem, uma mulher de Deus para pedir uma oração pela minha enfermidade, eu já tenho que sair crendo, eu já tenho que sair dizendo: ele vai orar por mim e eu vou ser curado. Hoje eu vou receber a minha cura. Isso precede a cura, né? O ato de imposição de mãos, ele precisa ser acompanhado de convicção, tanto de quem recebe quanto de quem ministra, né? Então, se eu vou impor as mãos para ministrar cura, eu preciso crer que a imposição de mãos irá liberar essa cura sobre a vida das pessoas. Irmãos, nós em nós mesmos, nós não temos nada, irmão. Nós não possuímos nada, eu não tenho poder. O que eu preciso é entender que a minha fé
move montanhas. Jesus diz: se tiver a fé como um grão de mostarda, direi a este monte, precipita-te, e assim será feito. Porque a nossa fé é que vai agir. Então, nós impomos as mãos para ministrar cura, cercado de muita convicção de ambos os lados, de quem recebe a oração e de quem ministra a imposição de mãos. Marcos capítulo 5, versículo 23 diz assim: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que sare e viva. Então aqui, né, nós falamos da mulher do fluxo de sangue, nós temos esse episódio da filha de Jairo, bem no meio do caminho ali, e aí o interessante é que Jairo, ele se achega até Jesus, já com essa convicção dentro do seu coração. Ele já tinha tomado posse, assim como aquela mulher do fluxo de sangue disse: se eu tão somente tocar na hora dos seus mantos, eu vou ser curado. Aqui, aquele centurião, ele já, Jairo, né, o Jairo, ele chegou para Jesus e ele disse: rogo-te que venha e imponhas as mãos sobre a minha filha, e ela vai sarar e vai viver. Então ele já tinha essa convicção de que se Jesus impusesse as mãos sobre a filha dele, ela seria curada. Marcos 6, versículo 5: e não podia fazer nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, aqui nesse texto de Marcos 6, fala sobre a incredulidade, né, dali da onde aqueles que viram Jesus crescer, aqueles que tinham visto Jesus como filho do carpinteiro, eles tinham ali muita incredulidade no coração, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E aqui diz nesse texto, nesse versículo, que ele não pôde fazer muitos sinais ali, ele não pôde fazer muitas obras maravilhosas, mas ele somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então você percebe que toda essa descrição de como Jesus realizava curas, na maioria das vezes nós encontramos textos dizendo que ele impunha as mãos. Depois, em Atos 19, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: e Deus pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então aqui olha que interessante esse texto de Paulo. Paulo, ele tinha uma unção tão poderosa de Deus, que Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. Isso nós podemos até inferir que este ato da imposição de mãos era contínuo no ministério de Paulo, mas aí nesse texto ele diz que essas coisas maravilhosas que Deus fazia através da imposição de mãos de Paulo, pelas mãos de Paulo, não estavam limitadas à imposição de mãos. De sorte que ele fala que até os lenços de Paulo eram levados, né? E ali as enfermidades saíam, fugiam das pessoas, do corpo, né? Levavam aventais do corpo de Paulo e as enfermidades fugiam deles, e os demônios saíam só com o fato do lenço, né, ser levado. Isso não é doutrina, irmãos. Nós não podemos pegar esse fato histórico, começar a ungir lenço e falar, leva lá. Claro, se for pela fé, tudo é possível ao que crê, mas não podemos fazer disso uma doutrina. E aqui Paulo ele era usado poderosamente no ministério de cura, através da imposição de mãos. Segundo ponto aqui do nosso estudo, são os exemplos de curas através dos discípulos. Porque uma coisa é a gente falar sobre Jesus impondo as mãos e curando as pessoas, porque Jesus é Deus, né? Tudo bem, nós cremos ali no esvaziamento divino de Cristo, que ele se fez homem, 100% homem, ele dependia do Espírito Santo para realizar esses sinais, essas obras, mas quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a atuação dos discípulos, que eram homens e mulheres como eu e como você, homens limitados, homens pecadores, que podiam fazer esses sinais. Então, a Bíblia nos encoraja a crer na cura divina, por uma iniciativa de fé. Quando cita vários casos vividos através dos
dos discípulos. Então vamos aqui ver alguns casos que os discípulos eles experimentaram. Então o primeiro aqui é Ananias. Em Atos 9, versículo 12 diz assim: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então esse caso aqui é quando Paulo se converte, né? E ele fica cego com aquela visão que ele tem de Jesus a caminho de Damasco, e Deus envia Ananias, um discípulo. E Paulo aqui, essa narrativa que eu li, é Paulo tendo uma visão, né? Que este homem chamado Ananias vinha até ele e impunha as mãos, e isso realmente aconteceu. Outro caso é o de Pedro. Em Atos, capítulo 9, versículo 32 a 34, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Então olha que maravilha, Pedro diante de um paralítico. Aqui a Bíblia não fala que ele impôs as mãos, mas que ele liberou ali uma palavra. Ele disse: Enéas, o Senhor Jesus Cristo te cura, né? Levanta, ele te dá saúde, o Senhor Jesus Cristo te dá saúde através de Pedro. Uma palavra de fé, uma ação profética ali, e ele levantou, ele logo se levantou e foi curado da sua paralisia, né? E temos também aquele caso da Porta Formosa que nós conhecemos, que Pedro e João estão entrando no templo e quando aquele paralítico mendigo, né, que ele estava ali esperando receber uma esmola, aí Pedro diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele, tomando aquele paralítico pela mão, ele o levantou, e aquele homem foi curado e saiu pulando e glorificando a Deus no templo. Amém? Glória a Deus. E o último caso aqui é de Paulo, né? Paulo, a gente já falou de Paulo, mas olha que interessante. Atos 28, 8. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu estar de cama, enfermo de febre e de desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Amém? Glória a Jesus. Então, o texto aqui é claro quando diz que Paulo ele impôs as mãos sobre o pai de Públio e este foi curado. Ele estava com febre, com desinteria, e Paulo realizou esse milagre, essa cura divina através das suas mãos, da imposição de mãos. Aqui o último ponto do nosso estudo, irmãos, é assim, irmãos, falar sobre cura é algo muito natural, muito simples na palavra do Senhor, porque nós estamos recheados de exemplos e de ordenanças. O que eu quero chamar a atenção aqui neste estudo, meu irmão, é que essa doutrina, que nós estamos estudando a doutrina de Cristo, e quando ele fala a doutrina da imposição de mãos, nós precisamos compreender que impor as mãos para ministrar cura faz parte dessa doutrina tão maravilhosa que muitas vezes, irmãos, tem sido esquecida nas nossas igrejas, né? Às vezes a gente ora por cura, mas a oração ela precisa vir acompanhada também da imposição de mãos. Amém? O último ponto aqui é o uso do óleo para ministrar cura. O óleo, ele não tem o poder em si para curar, mas é um elemento importante na imposição de mãos para ministrar cura, porque o óleo ele é um elemento profético, irmãos. A Bíblia fala até acerca do óleo como sendo uma figura do próprio Espírito Santo. Então, o óleo ele deve ser usado na ministração de cura, porque é pela fé, irmãos. Alguns estudiosos, teólogos podem vir com N explicações, que o óleo ele tinha ali uma propriedade terapêutica. Eu acredito nisso, mas nós precisamos, pela fé, crer que o óleo ele é um ponto importante
de toque espiritual, de conexão espiritual. Quando o enfermo é ungido com óleo, coisas extraordinárias, curas extraordinárias, elas recebem. Então, se você já orou por um enfermo e ele foi curado, então você deve andar com o seu olhinho no seu bolso, precisa andar ali com o óleo da unção, porque quando você for impor as mãos sobre os enfermos, você deve ali também ungí-los com óleo. Olha o que diz em Marcos capítulo 6, versículo 12 e 13. E saindo eles pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então aqui não diz que o óleo era o fator da cura, mas que eles ungiam com óleo e aqueles enfermos eram curados. E aí nós temos aqui o nosso texto clássico, né, para falar sobre a unção do óleo, que é Tiago capítulo 5, versículo 14 a 16, que diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, essa unção com óleo é uma marca registrada da cura divina. Então, meu irmão, se você não tem o hábito de ungir com óleo, faça um teste, irmãos. Faça uma consagração, sabe? A gente, pelo menos eu lá na nossa igreja, a gente faz ali a mistura, né, das essências que iam, né, como um símbolo, que iam no Antigo Testamento ali, na composição do óleo. A gente coloca ali essência de mirra, de canela, né, de acácia. Então a gente faz ali aquela essência, né, aquela arte de perfumista sobre o azeite, né, e nós consagramos ao Senhor, mas nada disso é tão necessário, porque é pela fé, irmão. Então, se você pegar ali um óleo de cozinha, um azeite ali, que você faz a sua salada, se você separar ali um pouco desse azeite e você consagrar ao Senhor, você orar, falando: Senhor, que este óleo seja um óleo da unção, para que quando eu ore pelos enfermos eles sejam curados. Meu irmão, saiba que Deus ele vai te honrar, ele vai honrar a sua fé e ele vai mostrar coisas extraordinárias. Amém? Glória a Jesus. É um ato profético, irmãos, é coisa de fé. Nós precisamos ter fé. Nós estamos vivendo um tempo da igreja em que muito é questionado, parece que tudo precisa ter uma explicação teológica e lógica, mas meu irmão e minha irmã, nós precisamos sim da teologia, nós precisamos sim da razão e do entendimento, mas nós precisamos, em primeiro lugar, ter fé, e uma fé inocente, uma fé de que nós vamos ungir os enfermos e eles serão curados. Amém? Glória a Deus. Então, concluindo, a cura divina é uma das grandes bênçãos do Senhor para nós. Em um tempo de tanto sofrimento, é com certeza reconfortante saber que o Senhor nos promete. Aí, né, nós colocamos aqui Êxodo, capítulo 15, versículo 26, na parte B, que ele diz: Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Jeová Rafá, o Jeová que te sara. Meu irmão, impor as mãos para ministrar cura deve ser um ato de fé de todo crente. Sabe? Pastor, quem pode? É claro, irmãos, nós não estamos aqui dizendo que uma pessoa, ela sem o preparo devido, ela pode sair fazendo essas coisas. Isso são coisas do ministério, irmão, são coisas da fé, são coisas de homens e mulheres. Por isso que nós precisamos congregar, por isso que nós precisamos ter uma igreja, uma congregação, porque Deus ele vai capacitar pessoas, né? Ele vai chamar pessoas para o exercício do ministério, e essas pessoas elas vão se preparar, elas vão buscar, elas vão jejuar, elas vão buscar o poder de Deus, se preparar para esse ato de impor as mãos. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. É claro, qualquer um pode impor as mãos e ministrar cura, mas Deus ele chamou para termos uma vida de fé, uma vida de santidade, uma vida de consagração.
Amém? E eu quero fechar aqui com João, capítulo 14, o versículo 12 e 13, que Jesus diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Espero que essa videoaula tenha sido uma bênção na sua vida. Esse é o segundo ponto aqui que nós estamos abordando acerca da doutrina da imposição de mãos. Então, essa é a imposição de mãos para ministrar cura. E aí, a partir da próxima videoaula, nós vamos falar sobre a doutrina da imposição de mãos para ministrar dons. E esse curso é um curso especial, porque nós vamos falar sobre cada um dos 9 dons listado em 1 Coríntios capítulo 12, os chamados dons do Espírito, né? Então você não pode parar aqui, nós estamos apenas no começo desse curso. Esse é um curso que vai ter 13 aulas, então continua perseverando, continua buscando em Deus, que todo esse conhecimento vai ser uma bênção na sua vida, amém? Glória a Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu estou muito feliz por poder estar aqui ministrando mais uma videoaula, e que na próxima videoaula nós vamos nos encontrar, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus.